Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. Bom dia, Van! Bom dia, Rede 316! Meu Deus do céu, Van. O que foi agora, Van? Meu Deus do céu. Então tem uma gripe querendo me pegar. Gripe? É. Aí uma faringite, né? Eita, meu Deus do céu. Mas a gente tenta enganar o inimigo, a gente toma uns remédios aqui, tudo certo. Tenta enganar o inimigo, é ótimo. A gente não vai ceder. Vamos avançar. Amém, em nome de Jesus. E como é que foi o fim de semana aí, amiga? Foi muito bom, pastor Helder. É mesmo? Eu estive no Congresso de Mulheres e foi assim um tempo muito precioso, sabe? Com as meninas da União Feminina Fluminense. Foi um congresso regional. Tem a União Feminina Batista Fluminense, que é um grupo muito grande, e tem o grupo mais reduzido, né? E foi que são as regionais. Eu estive na região sul no último final de semana, né? De sexta, eu cheguei lá na sexta-feira e retornei aqui para Vila Velha ontem à noite. E foi um tempo muito legal, né? Elas me deram um tema interessante, elas me deram um tema frutificando nas 4 estações, usando o texto do Salmo 1, verso 3, que diz que a pessoa prudente é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E com elas a gente meditou sobre 3 pontos importantes que a gente pode destacar desse pequeno verso, né? Que é o verso 3, que é, primeiro, é como uma árvore. E aí eu apresento para ela algumas características da árvore. Ela está enraizada, não é uma árvore colocada, é uma árvore plantada, então ela tem raízes. Ela é uma árvore que cresce, as árvores não crescem para a lateral, as árvores crescem para cima, em direção ao céu. É uma árvore diferenciada, porque não é uma árvore muito comum, é uma árvore específica, cujas folhas não caem. Você está me ouvindo bem? Está tendo eco aí, né, pastor? Eu até mutei o meu telefone aqui, porque eu estava ouvindo um eco mesmo aqui. Aí eu mutei o meu microfone, perdão. Justamente porque eu estava ouvindo um eco, né? Na sexta-feira nós tivemos esse probleminha também aqui com o pastor Pedro, né? E a gente não conseguiu ainda descobrir o que é que está acontecendo, né? O Luiz estava conversando comigo, a gente estava tentando ajustar isso, parecia que tinha melhorado. Melhorou alguma coisa aí agora, Van? Melhorou aí, não? Eu tirei o meu retorno aqui, eu deixei só no fone agora. Deixa eu botar o fone. Deixa eu ver. Não, continua para mim. Continua Mas pro YouTube, as pessoas também ouvem a gente duplicado? Assim? Exatamente. Na rádio o eco não sai. Agora no YouTube estava saindo na sexta-feira, né? Eu não sei. Deixa eu ver aqui, o Luiz me explicou um negócio. Queridos ouvintes que estão nos assistindo aqui no YouTube, a gente quer fazer com excelência para vocês. Né? Porque a excelência honra o nosso Criador, honra o nosso Senhor e abençoa as pessoas. Esse é o nosso objetivo aqui na Rede 316, né? 24 horas transmitindo o amor de Deus com excelência, de maneira que honre o nosso Criador e o nosso Senhor e também abençoe as pessoas. Eu vou tentar dar uma mexidinha aqui. Se alterar a câmera, vocês aguentam firme aí que eu mudo aqui, tá? Só um minutinho. O Luiz me explicou aqui uma coisa. Mas Luiz, aqui não mudou, não. Continua a mesma coisa. Poxa, é uma pena. Pois a gente tá desde sexta-feira que a gente estava, aliás, acho que o Luiz falou que era desde a semana passada, né? Tava com esse probleminha, com esse eco aí e tal, na sexta-feira eu acho que tava até mais, e aí melhorou quando eu mutava o meu microfone aqui, né? Mas agora eu tô vendo que não, parece que continua a mesma coisa, né? Então, eu não sei. Mas muta, seu microfone fica totalmente zerado? Olha... Quando você fica totalmente zerado, não tem retorno.
Some o eco, né? Isso. Então acontece o seguinte, na verdade aqui quem me mutou agora foi o Luiz, né? Ele me mutou lá na central. Então quando ele me muta na central, aí eu acho que quando ele me muta lá na central, lá no estúdio central, aí eu acho que o eco acaba. Mas eu aqui... Melhorou aí, Ivan? Vê se o eco some aí, vai. Oi. Não. Continua a mesma coisa. É lá na central mesmo. Eu acho que quando o Luiz muta na central, aí eu acho que o eco aqui, eu acho, né? Porque eu não consigo ouvir pelo YouTube aqui, né? Eu não estou ouvindo pelo YouTube, aqui nesse momento eu não consigo ouvir. Na rádio é normal, agora só no YouTube que fica esse eco aí, entendeu? Entendi. Mas não tem problema não, pastor Welber. Vamos fazendo assim mesmo. Tá bom. Se não estiver incomodando as pessoas que estão nos ouvindo, nosso objetivo é que você que está nos ouvindo consiga entender a mensagem que a gente quer trazer. E se for necessário, na hora que eu estiver trazendo o assunto, pastor Welber, aí você muta tudo aí, fica só comigo, e a gente transaciona. Isso mesmo, isso mesmo. A gente vai fazer um ping-pong. Isso. São 10 horas. Tá me ouvindo, Van? Tá me ouvindo? Sim. Ah, ok. São 10 horas e 10 minutinhos em Brasília. Então vamos fazer o seguinte, Van. Deixa a gente, já para ganhar tempo e também, né? Como tá assim meio ruim, não dá pra gente conversar muito, não. Vamos já. Eu vou liberar aqui já para você que você possa já dar início aí ao assunto de hoje. Hoje você vai falar sobre o que mesmo? Como a gente pode aumentar a nossa produtividade. Maravilha. Então, para você que está aqui na rede, para você que que chegou aqui no YouTube, por favor, né, não esquece de deixar já o like aqui para gente, tá bom? Se inscrever aqui no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Clica lá no sininho também, para que você possa estar recebendo todas as novidades aqui da gente, tá bom? E aproveita e compartilha o link também do YouTube. São 10 horas e 11 minutinhos, Van. Então, vou deixar já aqui contigo, para que a gente ganhe tempo. Então, bora lá. Bom dia, bonita. Bom dia, bonitos, que temos muitos homens aqui acompanhando a Rede 316. Peço desculpa a vocês, mas a voz hoje não está 100%, mas a gente já está buscando todos os recursos necessários para recuperarmos a voz. E com isso já peço a oração de vocês, não somente por mim, mas por todos nós, produtores de conteúdo aqui na Rede 316, os nossos produtores de áudio, né? Os nossos diretores, toda a equipe da Rede 316. Nós somos pessoas que amamos ao Senhor e amamos servir aos irmãos em nome do Senhor Jesus. E estamos aqui para fazer o nosso melhor, mas nós somos pessoas, nós somos gente, e a enfermidade bate, né? O cansaço bate também, e a gente precisa da oração de vocês para nos ajudar a nos mantermos aqui firmes, apesar de nós. Lógico que nós não vamos aqui sacrificar nada e prejudicar, né, de maneira irresponsável. Nós fazemos aqui o que podemos e não vai me prejudicar estar aqui conversando com vocês, mesmo que com a voz um pouco mais fraca, mas tá tudo certo. Meu objetivo aqui é abençoar realmente. Bom, como nós estamos com essa dificuldade de áudio que você estava vendo aí no começo, eu não estou com o chat aberto aqui, então depois a gente dá uma olhadinha no chat, tá? E aí, se você tiver alguma pergunta ou um comentário específico, eu queria te pedir a tua ajuda para que o nosso quadro fique bem organizado e bem dinâmico. Você vai fazer assim, você vai escrever sobre o que você está comentando, tipo, sobre manter o foco. Concordo com você, Van. Ou, olha, eu faço assim, 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 para que a gente tenha o assunto. Depois, quando eu for dar uma lida, a gente consiga acompanhar os assuntos direitinho, tá bom? Bom, vamos lá. Pegou seu papel, sua caneta? A gente precisa anotar tudo. Vamos anotar tudo que a gente vai... que eu vou compartilhar com vocês. Só um minutinho, que eu fiz o favor de fechar o meu arquivo.
Só um minutinho. Enquanto isso, você pega o seu caderno, sua caneta, para você anotar tudinho, bem direitinho, tá bom? Eu vou trazer para você 10 estratégias para você utilizar no seu dia a dia, para que você aumente a sua produtividade. E lembrando aqui algo que eu falo sempre, você que é ouvinte há bastante tempo, né? Desde o início do Virtuoso Modo On aqui na Rede 316, quando a gente fala de produtividade, a gente está falando de 4 características importantes. A primeira é quando eu faço com mais qualidade. A segunda é quando eu faço em muita quantidade. A terceira característica é quando eu faço em menos tempo, ou seja, mais rápido. E a quarta característica é quando eu faço sem fadigar, ou seja, com leveza, sem esforço. E não estou dizendo que não precisa de trabalho, precisa de trabalho, mas não precisa ser um trabalho que fadiga. Vocês estão entendendo? Então, a gente vai conversar aqui sobre esses pontos que a gente precisa usar para ter uma produtividade maior, tá? E pode ser até que você já esteja usando esses recursos e aí é maravilhoso. E eu vou trazer para você aqui uma lista com 10. E você vai me acompanhando aqui para ver até que ponto você está aumentando a sua produtividade, ok? Podemos começar, então? Já pegou seu caderno? Já pegou sua caneta? Deixa eu aumentar aqui minha tela para eu ler melhor. A gente vai chegando numa certa idade, né, gente? Eu tô quase, assim, quase com os cabelos brancos igual do pastor Welber. E aí eu tô precisando enxergar um tamanho maior. Vamos lá. Porque ele não tá aqui na tela, ele não tá nem me vendo, né? Vamos lá. Ponto 1, primeira estratégia para você aumentar a sua produtividade. E aí eu reforço. Todas as estratégias que a gente vai apresentar aqui, elas estão nas escrituras. Porque para você ser uma mulher virtuosa, modo on, né? Botando as virtudes que Deus já te confiou em modo ativado, você precisa ter o segredinho dessa mulher descrita em Provérbios 31. Temor ao Senhor. E temer ao Senhor não é simplesmente ter medo do Senhor, né? Da força, né, da mão poderosa dele, mas também ter consciência daquilo que ele nos orienta, ponderar, acatar aquilo que Deus nos orienta a fazer. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Se nós queremos viver a vontade do Senhor, nós temos que fazer as coisas do jeito dele. Então, vamos viver o resultado daquilo que ele tem nos prometido. Correto? Então, a primeira estratégia para você aumentar a sua produtividade é, anota aí, planeje o seu dia, né? Os planos do diligente tendem à abundância. Provérbios 21, verso 5. Então, reserve um tempo no seu dia para planejar ele. Não viva a vida, como diz aí o cantor popular, deixando a vida te levar, né? Tem uma expressão, eu não sei se foi em uma versão da Bíblia, uma dessas versões mais populares, que diz assim, ó, quem não planeja, planeja falhar. Reservar um tempinho para você listar suas tarefas, listar os seus compromissos, isso te ajuda a não perder o foco naquilo que realmente importa. E quando eu falo de planejamento, eu quero trazer um detalhe interessante. Uma vez, uma das meninas chegou para mim e falou assim, Van, como é que você consegue ter tanto tempo para fazer tantas coisas? E eu falei para ela, eu aprendi a receber o presente. Digamos que eu fiz uma lista de 10 atividades para hoje, 10 compromissos. E você já ouviu em outros episódios aqui que compromissos, eles têm uma característica específica, né? Ele tem data, hora, local
e pessoa específica para executá-lo. Assim eu destaco os compromissos, eu consigo peneirar e ver o que é um compromisso. E aí, quando eu listo, por exemplo, 10 compromissos para o meu dia e um deles falha, é cancelado por algum motivo, ou por mim, ou por outra pessoa, pela outra pessoa, né? Por exemplo, o médico. A secretária do médico me ligou e falou: ó, a gente vai cancelar a sua consulta, o médico não vai poder vir, tarará, tarará. Aquele espaço que apareceu, ele não é para ser ocupado com outra coisa. É para eu poder vivê-lo como um presente para você descansar, para você parar e respirar, porque o seu dia está planejado. Muitas vezes a gente vive com a falsa ilusão de que se a gente antecipar algumas coisas, a gente vai descansar mais cedo. Mas você sabe que isso, como eu disse, é uma falsa ilusão, porque na verdade, em todo momento vai vir uma nova demanda. E a gente vive correndo atrás do vento. Por quê? Porque, na verdade, esse tempo de pausa, se a gente não forçá-lo a acontecer, ele não vai existir. Então, quando você planeja, você começa a organizar as tarefas, você começa a perceber também que tem tempo para cada momento. Opa, agora era o tempo da consulta. Eu não tenho mais a consulta. Eu não preciso deslocar, por exemplo, lavar as toalhas de banho. Eu ia lavar à noite, vou lavar agora porque eu estou com tempo. E aí eu descanso mais cedo. Se você não tinha programado para ser à noite, se está programado para ser à noite, deixe ser à noite e ganhe esse espaço como um presente para você talvez ler um livro que você não está conseguindo ler, para você talvez ensaiar aquele louvor que vai cantar no coro da igreja, para você ter um momento de oração, para você descansar mesmo, dormir, ver uma série, né? Ou dar uma saída, ter um momento de autocuidado. Então, primeiro ponto para você aumentar a sua produtividade: planeje o seu dia, usando esse conselho, né, tão rico que está em Provérbios 21, verso 5. Os planos do diligente tendem à abundância. Abundância de quê? De tempo, inclusive, ok? Segunda dica: trabalhe com dedicação. O que é dedicação? Vou usar uma expressão que eu li num livro muito interessante. 99 não é 100. Era o título do livro e é o que significa dedicação. Dedicação é você parar o que está à volta e focar, dedicar ao que você tem que fazer. Em Colossenses 3, o verso 1 já diz que há tempo para todo propósito, para toda intenção. Se você tem uma intenção ali, tem um tempo específico. E em Colossenses 3, verso 23 diz: tudo quanto fizerdes, faze-o de todo o coração, ou seja, esteja ali. Faz com excelência, seja minucioso, seja estratégico, seja criterioso. Por quê? Porque a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Então, assim, se for para fazer uma coisa, faça com dedicação. Lembre-se que o seu trabalho é uma forma de mostrar sua gratidão, não somente às pessoas, mas a oportunidade que você está tendo de servir, a oportunidade que Deus está te dando de ter um retorno monetário, muitas vezes, né? E, principalmente, é gratidão a Deus por aquilo que Ele te entregou para fazer. É tão legal quando a gente se sente útil, não é verdade? Então, tá aqui um segundo ponto para você aumentar a sua produtividade. Terceiro ponto. O terceiro ponto, eu vou ser até bem sincera, algumas meninas se sentem muito doídas quando eu falo sobre ele. É um ponto negligenciado, vou dizer, se eu disser que é pela maioria das mulheres, eu posso até estar errada. Está exagerando. Mas ele é bem comum com muitas meninas, que é: descanse adequadamente. Eu fiz uma vez uma live no meu perfil pessoal, que agora é vangomes.oficial,
e lá eu comentava sobre a importância do sono. A gente até já falou sobre isso aqui também na Rede 316. Se nós soubéssemos o quão importante é o momento de descanso, e se a gente for olhar como a gente reflete muito a persona de Deus, né? Quando quando a gente observa essas necessidades que nós temos e quando nós nos voltamos para Deus e percebemos que isso foi Deus que colocou na gente. Quando Deus construiu todo o mundo, no final de tudo, ele descansou. Nossa, Deus precisava descansar. Ele quis mostrar para a gente que é necessário descansar. Então, trabalhar com dedicação é importante? Trabalhar com dedicação é importante. Mas descansar também é importante. E muitas vezes a gente está negligenciando esse momento tão importante para a sua produtividade. Deixa eu te contar um segredo. Enquanto nós dormimos, algumas reações bioquímicas acontecem dentro da gente. Uma delas é a regulação entre os hormônios. E a melatonina, que é um hormônio produzido pela escuridão, que induz a um sono mais profundo, mais qualitativo, ela só é produzida quando nós estamos, por exemplo, em total escuridão. Então, aquela pessoa que no seu quarto tem relógio digital, o roteador da internet que tem aquela luzinha pequena, azul, mas ela está ali, tem a televisão ligada ou o monitor ligado, enfim, uma luz qualquer que seja dentro do ambiente que vai dormir, ele acha que está dormindo, mas não tem aquele sono qualitativo que produz a melatonina. E aí, quando você não produz a melatonina de maneira consistente, de maneira qualitativa, de qualidade, ela não consegue alcançar o nível de regulação de um outro hormônio chamado cortisol. E o que acontece quando o cortisol não é regulado? O que eu estou querendo te explicar quando eu falo de regulação? Quando a melatonina está alta, o cortisol automaticamente reduz. Quando a melatonina diminui, o cortisol aumenta. E o que o cortisol faz? Ele faz a gente ficar ativo. Ele faz a gente ser criativo. Ele faz a gente ser produtivo. Porém, quando ele está num nível muito elevado, ele faz o efeito rebote. Ele faz o efeito contrário. Ele faz você perder a criatividade, você fica extremamente estressado, você fica extremamente sem criatividade, sem paciência. E muitas vezes as pessoas começam a acordar, começam o dia já assim no cortisol nível máximo. E, nossa, eu estou acordando cansada, eu estou acordando sem paciência. Não me irrita, não. E se você for pensar direitinho, é porque não teve um sono qualitativo, e não tendo um sono qualitativo, a melatonina não conseguiu regular o cortisol. Veja como acontece mais ou menos no nosso dia a dia. Você se prepara para dormir, apaga as luzes, deita naquela escuridão, a melatonina aumenta e o cortisol que você foi produzindo ao longo do dia, ele começa a baixar. Aí chega o amanhecer, começa a clarear o dia, a luz, o que ela faz? Reduz a produção da melatonina. A melatonina desce, o cortisol que estava lá embaixo começa a subir gradualmente, ou seja, quando ele está no nível máximo, é já no final do dia. Quando começa a anoitecer, melatonina começa a ser produzida e ele regula. Então, vai ficando esse pêndulo, né? Essa gangorra hormonal todos os dias. Por isso é tão importante você dar essa atenção legal para o seu sono, para o seu tempo de descanso, ok? Van, e aquela soneca no meio do dia, ela é importante? Sim, porém, soneca. Porque se você ficar muito tempo dormindo, lembra? Melatonina aumenta, cortisol baixa. Até você entrar num nível ativado de cortisol, você demora muito tempo. Aí sua produtividade cai. Então, a melatonina, o momento de descanso no meio do dia, ele tem que ser curto, de no máximo 30 minutos. Tem que ser cochilo mesmo, bem curtinho. Para quê? Regular. Equilibrou e você continua produzindo ao longo do seu dia, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler 5 dicas
né, que eu preparei aqui, paro, dou uma olhadinha no chat, e aí depois leio mais 5 e a gente conclui o quadro, beleza? Então vamos lá. Primeiro, planejar o seu dia. Segundo, trabalhar com dedicação. E o terceiro, descanse. Êxodo 20, verso 9 e 10 diz: trabalhe por 6 dias e descanse no sétimo. Então, reserve um tempo para você recarregar energia, tá bom? Descanse. É fundamental você ter esse momento de pausa, de sono mesmo, tá bom? Quarta dica: priorize o que é importante. Você lembrou da mesma pessoa que eu, não é? Jesus conversando com Marta. Marta, Marta, você está aí tão fadigada, tão atarefada com tantas ocupações. Maria, pois, check, está aprovada por mim. Ela escolheu uma única necessária, e Maria escolheu uma só, a melhor parte dela eu não vou retirar. Jesus está dizendo para mim e para você assim: olha, uma coisa de cada vez. Não dá para ter as prioridades, é a prioridade. Quando é as prioridades, não é prioridade, né? Então, foque numa única coisa. Faça uma coisa de cada vez. É muito errado você pensar que você é multitarefas. Nosso cérebro, ele não consegue fazer coisas simultâneas. Ele tem a habilidade de mudar de ações com uma velocidade muito incrível que parece ser simultâneo, mas não é. Então, faça uma coisa de cada vez. Para quê? Para que você consiga fazer com dedicação, que foi a dica anterior. Compreende? Então, uma coisa de cada vez. Coloque em primeiro lugar o que realmente importa. Foi o que Jesus falou com Marta, lá em Mateus 6,33. Focar no que é essencial evita que você fique perdendo tempo com coisas periféricas. E muitas vezes, essas coisas periféricas são coisas desnecessárias. Então, planeje, que quando você planeja, você visualiza, de preferência escreva, planeje. Então, planejando, você começa a eleger, opa, isso aqui eu tenho que fazer antes disso, porque senão não vai dar certo. E faça de acordo com o seu planejamento, priorizando o que é realmente prioritário, ok? Quinto, esse é muito importante. Estabeleça metas. Você planejar fazer uma coisa sem meta é como se você planejasse algo que não quer consolidar. O que eu estou querendo dizer como ter metas? Dê prazo. Até tal hora, até tal dia, até tal momento, eu vou fazer isso, isso e isso. Olha o que diz em Provérbios 29, verso 18. Sem uma visão clara, as pessoas se perdem. Se eu não tenho isso para fazer até tal local, até tal hora, eu vou fazer. Eu vou fazendo, vou enrolando, andando, daqui a pouco eu termino. E aí vem o grande vilão do século, que é a procrastinação. Por quê? Porque eu não tenho um prazo. Então, estipule prazos para o seu dia. Eu vou fazer o arroz até às 10 horas. Eu vou fazer minha caminhada de 8 às 9. Eu vou estudar para a prova de 1 às 5. Coloque metas, né? Definir os objetivos específicos com datas, com horários alcançáveis, é ter metas claras. E isso ajuda você a se manter motivado aí na sua jornada. Vou abrir aqui o YouTube para dar uma olhadinha aqui no chat e ver como é que estão aqui os comentários, e você já pode deixar seus comentários aqui também, e inclusive já deixa o seu joinha, né? Para que a gente possa compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que também podem estar sendo abençoadas com esse conteúdo e melhorando suas produtividades também, porque sim, Deus se importa com todas as áreas da nossa vida. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Vou dar uma lida aqui. Deixa eu dar uma lida aqui. Tinha que subir o chat aqui tudo. Marluce Maria. Regina está por aqui também.
você está com um novo look. Estou já tem 2 semanas, hein? Você está sumida por aqui, hein, Regina? Benção o seu programa. Oi, querida, um beijo. Eliane, bom dia, paz. Regina, Elizabeth, bom dia. Obrigado pela mensagem no congresso no final de semana. Oh, um beijo, sua linda. A voz ainda não voltou, viu, Rê? Mas vai voltar em nome de Jesus. Lilian Adriana, bom dia, Van. Lilian, estive com você no final de semana. Mais uma! Que legal! Bom ver vocês aqui, meninas. LGP, bom dia, bom dia! Júlio César, vai e volta. Deve ser o negócio do eco, né? Cristiane, bom dia, melhorou, Júlio. Estou no YouTube e está sem o eco. Glória a Deus! Luziete Gomes, bom dia, Van, bom dia, pastor Welber, graça e paz. Pronto, já dei uma lida. Pessoal, sem dúvidas até agora? Podemos continuar? Podemos continuar aqui? E não esqueça de dar o seu joinha aqui, gente. Não é papo de blogueirinho, de youtuber, não. É porque nós precisamos da ajuda da distribuição do próprio YouTube para que essa mensagem, esses conteúdos, cheguem a outras pessoas. E quando as pessoas começam a curtir, dá esse joinha mesmo que está aqui embaixo, o próprio YouTube visualiza como, opa, isso é um assunto bom, a gente precisa espalhar para mais gente. Então, quando tem um número de pessoas assistindo, mas o número de joinhas não é igual ou não é maior, o YouTube não entrega. Por isso que a gente pede, por favor, deixe o seu joinha, marca ali. Não é papo de youtuber, não é papo de blogueirinho, não. É para que realmente outras pessoas consigam receber esse conteúdo. E isso é muito importante para nós nessa missão que a gente tem aqui. Tá bom? Bom, posso continuar então? Todo mundo entendendo? Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Alessandra Novaes, bom dia, uma bênção. Esta palavra, que Deus abençoe. Igreja Batista do Conforto, 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 conforto. Ei, bonitas, bom dia. Estive no congresso e agora aqui compartilhando. Um beijo, bom dia. Deus abençoe você também, querida. Josionete Alves, bom dia, Van. Estive 3 semanas distante, mas estou de volta e você com o novo visual está linda. Obrigada. Obrigada, queridas. Bora lá, então, continuar. Depois a gente volta aqui para conversar um pouquinho mais. Então, já dei as 5. Depois, você que está chegando agora, depois de dar uma volta lá, pega as 5 primeiras. Vou só dar uma recapitulada. Primeiro, planeje seu dia. Provérbios 21, verso 5. Segundo, trabalhe com dedicação. Colossenses 3, 23. Terceiro, descanse adequadamente. Êxodo 20, verso 9 e 10. Quarto, priorize o que é importante. Mateus 6, 33. 5, estabeleça metas claras. Provérbios 29, verso 18. E agora vamos para o 6º passo para você aumentar a sua produtividade. Seja flexível, gente. Não sei quantos sabem. Eu sou uma pessoa neurodivergente, sou uma mulher autista, nível 1 de suporte, e também tenho superdotação. O que isso significa? Eu tenho uma rigidez comportamental. O que é rigidez comportamental? Faz as coisas sempre do mesmo jeito, com o mesmo modelo, com as mesmas coisas. Eu uso a mesma garrafa, eu uso mesmas roupas, eu quero usar os mesmos calçados, eu quero fazer a mesma rotina, eu quero fazer o mesmo caminho. É o meu jeito de ser, foi Deus que me fez assim, porque a neurodivergência é uma característica genética, ou seja, foi Deus que me fez assim, e tá tudo bem, porque Deus tem um propósito para tudo. Mas quando vem nesse ponto aqui de aumentar a produtividade, ser flexível é um desafio para mim, mas é necessário. E a gente pode aprender, veja, qualquer ser humano pode aprender a ser flexível. Tem gente que tem mais habilidade com a flexibilidade, outros são como eu, mais difícil, precisa de um pouco mais de esforço, mas é possível. Veja o que diz Provérbios 16, verso 9. Você pode planejar, mas é Deus quem orienta os seus passos. Eu lá no congresso, as meninas que estão aqui me ouvindo,
Já me ouviram falar sobre isso ontem, e eu já falei sobre isso aqui na Rede 316. É como se a nossa vida fosse um grande barco. E nesse grande barco, nós temos duas pessoas fundamentais aqui. Uma delas é o comandante, aquele que tem conhecimento de toda a estrutura do barco, mas também tem conhecimento de todo o mar. Esse é o nosso Deus. Mas tem uma segunda pessoa, é o timoneiro. E na hierarquia náutica, o timoneiro é aquele marujo que tem menos experiência com barco, menos experiência da vida náutica, menos experiência do mar. É a pessoa que tem menos condições de dar palpite. E quem somos nós nesse barco? Justamente os timoneiros. O que o timoneiro faz? Ele fica lá segurando o timão, e aí o comandante está do lado dele e diz: vira tantos a esquibordo, tantos a bombordo. E o timoneiro, que não sabe nada, o que ele faz? Simplesmente obedece. Pois é, Deus é o comandante da nossa vida, mas quem está segurando o leme da sua vida é você. E o que Deus espera de nós? Obediência. E quando a gente lê aqui Provérbios 16, verso 9, ele termina dizendo: mas é Deus quem diz para onde você vai girar o seu leme. Então, por mais que você planeje, eu tenho muita consciência disso, os planos podem ser mudados. E, para mim, por mais que seja doloroso mudar um planejamento que eu fiz, eu entendo claramente, Deus é quem dá a última palavra. Então, fique tranquila para ver que o plano você pode estruturar, mas se tiver de mudar, ele vai ser mudado e ponto. Quantas vezes você não planejou fazer um bolo e, de repente... Só um minuto. E, de repente, você recebe uma ligação do trabalho ou de alguém acionando você fora de casa e o bolo deixou de ser feito. Ou uma viagem que você precisava fazer e, de repente, você ficou doente e não vai poder fazer a viagem. Ou uma coisa que você tinha que fazer e precisava de um recurso e esse recurso não estava disponível, um aparelho que quebrou, alguma coisa do tipo. Deus tem planos maiores. Então, entenda que o planejamento você pode fazer, mas ele precisa estar aberto para as mudanças. Então, esteja aberto para as mudanças, adapte aos imprevistos da vida, né? Eu digo para as meninas, a nossa vida é orgânica. Então, tem dias que você está lá no alto da montanha, todo feliz, na crista da onda, como dizem por aí. Mas vão ter dias que você vai estar no vale. E você tem que saber lidar com isso. Saber lidar, saber ter resultados positivos dentro dessas ondas que o mar da vida traz para a gente. Então, uma coisa importante para você aumentar a sua produtividade é saber que você precisa ser flexível. Sétimo ponto importante para que você aumente, sétima estratégia importante para que você aumente a sua produtividade. Evite deixar para depois. Evite terminar depois. Para isso, o planejamento, que é o primeiro, é fundamental. Porque quando a gente planeja, a gente vê o tempo necessário. Tá vendo como as coisas estão interligadas, o planejamento e as metas? Eu sei quanto que eu vou gastar para fazer aquilo. Eu sei tudo que eu vou precisar para fazer. É como se você fosse decidir fazer um bolo hoje até às 3 horas. Aí eu penso, o que eu preciso para fazer o bolo? Ovo, farinha, manteiga, fermento, um sabor, chocolate ou essência de alguma coisa. Preciso disso. Tenho tudo? Ok, então vou fazer. Quando você não planeja, você corre o risco de não ter o que é necessário ou ver que não vai dar tempo. E aí você deixa a coisa inacabada. Inacabada não, né? Inacabada. Evite o inacabado. Evite a procrastinação. Para isso, planejar é importante, ter metas é importante. Olha o que diz em Provérbios 27, verso 1. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Tente não adiar as tarefas, principalmente aquelas que são importantes. Agora, peraí. Lembra que Jesus, ele trouxe aquela advertência para Marta.
dizendo que Maria tinha escolhido a boa parte, a melhor parte, ou seja, a mais importante. Às vezes, aquilo que socialmente parece ser importante, aos olhos do reino, no mundo espiritual, não é tão importante assim. Ter uma pia sem louça, o lençol da sua cama passado, as toalhas passadas, né? Aquela coisa toda impecável. Do que adianta uma casa impecável, mas seus filhos perdidos? Saiba escolher a boa parte. Quando eu falo disso, eu me lembro de Débora. Porque Débora, todos os dias, sentava debaixo da palmeira, que era conhecida como a palmeira de Débora, sentava lá e ouvia as questões do povo. Por que eu estou falando de Débora? Porque ela se intitulou, ela diz assim no cântico, né, que ela mesma escreve, que ela mesma compôs. Eu me levantei por mãe em Israel. Quantas vezes nós, que somos mães geradoras de vida, estamos mais focadas com coisas que a gente acha que são realmente importantes e abrimos mão de estar exercendo uma função que de verdade é importante, como, por exemplo, sentar à mesa com os nossos filhos para saber o que eles pensam, com quem eles têm se relacionado, dar tempo de qualidade numa conversa com o nosso marido, dando atenção a ele. Lembre-se, a mulher de Provérbios 31, o marido dela não tinha falta de nada. E eu não estou falando aqui financeiramente, não estou falando aqui sexualmente, eu estou falando emocionalmente. Às vezes os nossos maridos estão passando por pressões profissionais, pressões sociais, e eles estão sozinhos. Por quê? Porque a mulher está ocupada demais, lavando, passando, cozinhando. E quando ela tem uma oportunidade de estar com ele, está o bagaço da laranja, desculpe a expressão. Está o resto do resto. Quem é importante na sua vida, além de Deus? Seus filhos, seu marido que é uma só carne com você, seus filhos que são herança do Senhor que Ele confiou a você. Eles são os mais importantes. E você se apresenta bagaço para eles. O resto da sua paciência, o resto da sua criatividade, o resto da sua excelência vai para essas pessoas que são realmente importantes. Enquanto que você dá o seu melhor no seu emprego, você dá o seu melhor no seu ministério. Não estou dizendo que é para você fazer as coisas de modo negligente. Estou falando para você entender o que realmente importa e tentar não adiar as suas tarefas, as suas ações, o seu relacionamento com quem realmente é importante. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Enquanto eu estou falando aqui com você, eu estou me lembrando de uma fala da missionária Germana na quarta-feira passada, na entrevista na Quarta Missionária. Porque muitas das vezes a gente deixa de fazer certas coisas pensando assim, eu vou fazer amanhã. Depois eu faço. Mas esse amanhã talvez não exista. Talvez amanhã você não tenha oportunidade de pregar o evangelho para essas pessoas, de falar de Jesus para essas pessoas. Não estou falando de pessoas da sociedade, não. Estou falando do seu marido e seus filhos. Talvez amanhã eles não queiram mais ouvir. Talvez amanhã eles não estejam tão perto para ouvir. Então, evite deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Não procrastine, não deixe inacabado. Comece com pequenas ações para vencer essa procrastinação. Vou organizar a pia, porque eu vou sentar com o meu filho aqui e a pia não vai me incomodar. Eu vou organizar as roupas, vou tirar do varal já dobradas, porque aí quando eu for passar, elas já estão dobradas, comece a ter ações estratégicas. E aí você vai ver que, de pouquinho em pouquinho, você vai fazendo e concluindo, fazendo e concluindo. E aí você vai pegar a vibe e você vai começar a fazer e concluir coisas maiores. Bom, espero em Deus que você esteja anotando tudo isso, ok? Oitava estratégia. Vou tocar na ferida das orgulhosas agora. Eu consigo, eu não preciso. Cadê as empoderadas aí? Jesus, misericórdia. Segura elas, Senhor.
Muda essa mentalidade. Meninas e rapazes também que estão me ouvindo. 8ª estratégia. Peça ajuda quando necessário. Eu, como uma pessoa autista, eu tenho muita dificuldade de fazer as coisas com pessoas. Eu tenho a tendência a querer fazer tudo sozinha. Só que lá em Eclesiastes 4:9 diz assim, ó, é melhor ter alguém do seu lado, pois juntos vocês conseguem mais. Tá bom, bonita? Junto com outra pessoa, você consegue manter a sua casa arrumada. Junto com outra pessoa, você consegue fazer uma alimentação de qualidade. Junto com outros, você consegue melhorar as suas finanças, organizar melhor as suas finanças, aumentar a renda da sua casa. Para de querer fazer as coisas sozinhas. E isso eu sei que pode ser resultado de uma questão emocional muito interessante. A necessidade de aceitação. Tem algumas bonitas que elas tendem a não ensinar outros a participarem das tarefas, principalmente tarefa doméstica, porque ela tem receio, ela tem medo, e ó, isso não é coisa da minha cabeça não, isso é real, de não serem necessárias mais. Eu não vou ensinar o meu filho a cozinhar, porque ele não vai precisar mais de mim. Eu não vou ensinar o meu marido a fazer isso, isso e isso, porque ele não vai precisar mais de mim. Querida, eles estão com você porque eles te amam. E se eles não te amam, não eram para eles estar com você. Então, foque em fazer as pessoas serem pessoas desenvolvidas. Lembra-se que a mulher de Provérbios 31, ela ensinava com amor. O que é ensinar com amor? Já falei aqui na Rede 316 sobre isso. Ensinar com amor é você pegar 1 Coríntios 13 e colocar de maneira didática na sua prática diária. Não fale buscando o seu próprio interesse. Lava a louça aqui para mim. Tira o pé do meu sofá, senão eu vou ter que limpar tudo sozinha. Limpa a sala aqui para mim. Não é para mim, é para nós. Todo mundo mora aqui nessa casa. A louça não é minha, a louça é de todos. Você está entendendo? E quando a gente começa a mudar o nosso discurso, mudar a nossa didática, para que ela esteja totalmente inserida, totalmente regulamentada com 1 Coríntios 13, você começa a ver que o engajamento, a sua equipe domiciliar aí, o marido, os filhos, começam a entrar dentro desse clima de nosso. Porque Jesus, ele ensinou para a gente, o problema é que a gente não imita Jesus. O pão é nosso. O Pai é nosso. Os problemas, os pecados a serem perdoados são os nossos, não é só os meus, os deles também. Daquela bonita que fica falando mal de você, dela também precisa ser perdoado. As dívidas não são minhas, você que se vire. Ninguém mandou você fazer, não, é nossa. E quando a gente começa a fazer esse clima de nosso, o reino do Senhor se estabelece, principalmente na nossa casa. Começa onde? No nosso discurso. E como é que eu faço isso, Van? Pedindo ajuda. Amor, me ajuda aqui com a nossa louça. Filha, me ajuda aqui a retirar a nossa roupa do varal. Filho, me ajuda aqui a retirar o nosso lixo e botar lá na lixeira lá embaixo, no condomínio. Amor, me ajuda a aspirar aqui o nosso sofá. Pega a dica. Não hesite em buscar apoio. Trabalhar em equipe traz novas ideias e ricas soluções. Experimenta. Estratégia número 9. E já vou acabar, quando chegar no 10 eu volto no chat e dou uma lida de novo, tá? Estratégia número 9. Celebre pequenas conquistas. O que eu estou querendo falar com celebre pequenas conquistas? Eu estou querendo falar com você sobre a produção de uma substância chamada dopamina. O que é a dopamina? Esse nome é conhecido aí no meio social, já está rolando aí na internet. Todo mundo fala sobre a bendita da dopamina. É um hormônio da recompensa.
E aí tem um lance interessante, porque o hormônio da recompensa, ele gera em nós uma coisa chamada vício. É, a dopamina, ela faz você buscar mais a produção dela. Então, por exemplo, quando você está vendo uma série e você gostou daquela série, o que faz você não parar de querer ver aquela série? É porque aquilo que você viu naquela série produziu dopamina em você. Quando você está vendo rede social, o que faz você não parar de ver a rede social? Porque aquilo que você está vendo, a sensação que você tem, e aí eu vou te dizer, para caso você não tenha percebido, a sensação de se sentir informado, a sensação de se sentir elogiado, a sensação de se sentir reconhecido, faz com que você se mantenha ali na rede social. E isso gera mais dopamina. É a mesma coisa que acontece com os vícios, né? Do tabaco, do álcool. Eles dão um prazer que gera mais dopamina e faz você ficar preso nele. Mas existe o vício bom. Quando você tem prazer, você faz uma coisa que beneficia a sua vida, né? Então, quando você fica preso a algo que é bom, por exemplo, preso à leitura diária, preso a fazer o bem às pessoas, preso a ser excelente. E como é que eu produzo dopamina para que eu fique preso em coisas que são boas para a minha vida? Celebrando essas coisas. Por exemplo, eu decidi que eu vou ler o livro de Provérbios todo. E eu começo a ler. E cada capítulo eu me dou uma pequena recompensa. Por exemplo, eu gosto de chocolate, eu vou comer um chocolatezinho que eu gosto, mas aquele chocolate que eu gosto mesmo, meu preferido. Ou, eu tô querendo muito um sapato e eu preciso ler um livro. Eu tenho que melhorar esse meu hábito de leitura. Vou botar isso. Quando eu terminar de ler o livro X, eu vou comprar um sapato para mim. E quando você terminar, faça o possível para se recompensar. Mas não precisa ser nada custoso também não, tá? Não comece a inventar mimimi para você não celebrar as suas conquistas. Se eu fizer a caminhada, eu vou me dar 1 hora de Netflix hoje. Pronto, já gerou uma recompensa. Se eu fizer toda a série da academia, eu vou me permitir um banho de princesa, aquele banho demorado, que eu vou esfoliar o meu corpo, lavar bem o meu cabelo, e ninguém vai me tirar esse momento. Tá entendendo? Então, assim, gerar recompensas é só você fazer algo que você se sinta muito bem em fazer. Então, bote um desafio. Quando você vencer esse desafio, entregue para si uma recompensa. E olha o que diz Filipenses 4, verso 4. Regozijem-se sempre. O que é regozijar? É celebrar suas conquistas. É recompensar e celebrar os seus progressos, os seus pequenos avanços. E isso te motiva a continuar. Por quê? Porque produz dopamina. Legal, né? Então, vamos lá agora para a 10ª estratégia e já começo a encerrar aqui o meu discurso. Mantenha a fé e a esperança. Em quem? Em você? Não. Você já leu na Bíblia e eu também já li que maldita é a pessoa que confia no próprio entendimento, confia nas próprias capacidades. Não. Mantenha a fé e a sua confiança naquele que te fortalece, naquele que te mantém. Confie em Deus e faça o que é certo. Salmo 37, verso 3. Fazer o que é certo, muitas das vezes, é de encontro ao discurso da sociedade, é de encontro ao discurso público, é fazer o que precisa ser feito, mesmo que as pessoas achem que você está errada. Você precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Como eu digo para você, como eu disse para as meninas nesse final de semana, nossa prioridade não tem que ser agradar a sociedade. Como não existe árvore que cresce para o lado. A árvore que é árvore, ela cresce para cima. Não, mas eu já vi uma árvore que cresceu para o lado, com certeza. Teve algo que atrapalhou ela continuar subindo reto, então ela
precisou articular para poder continuar subindo. Seja uma árvore que cresce para cima. E para isso você precisa manter o seu alvo, o seu foco, a sua esperança e a sua confiança em Deus. Acredite que o seu esforço vai valer a pena. Mantenha uma atitude focada na esperança daquilo que você não está vendo, mas que pela fé você já consegue agradecer, né? Eu acho interessante, certa vez eu estava falando para a Conferência Estadual de Mulheres da Presbiteriana aqui do estado, das SAFs aqui do estado. E nesse congresso de mulheres, eu fui a palestrante e eu fui chamada para falar sobre a oração. E eu, estudando sobre a oração, os modelos de oração que a gente encontra na Bíblia, Jesus tinha um padrão muito interessante. Ele orava agradecendo, já visualizando o que ia acontecer. E o milagre acontecia. Ei, querida, a gratidão, a fé agradecida, a oração agradecida, mergulhada em fé, antecede o milagre. Aquilo que você quer tanto, comece a agradecer por já conquistar. Seja o que for, desenvolva o músculo espiritual da sua fé, colocando ele cada vez mais firme, mais resistente, trazendo uma confiança mais resistente. E você vai ver o impossível acontecer na sua vida, no modo de Deus, do jeito de Deus. E o resultado vai ser bom, perfeito e agradável. Essas dicas estão todas baseadas em princípios bíblicos e eu creio que pode te ajudar a aumentar a sua produtividade, mas além disso, a te ajudar a viver dentro do seu propósito, tá bom? Eu espero em Deus que essas dicas realmente sejam um recurso para você ser mais produtiva e que seja uma sementinha que encontre terra fértil aí no seu coração. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat enquanto o pastor Welber está voltando. Eu não me lembro onde eu parei. Josionete, ela disse, já curti sim. Áurea Rodrigues, bom dia, Van. Bom dia, Áurea. Maria Cecília, bom dia, querida. Você é bênção, louvado seja Deus. Ana Marlene deu um joinha. Joinha para você também. Van Gomes, sempre te ouço aqui na Rede 316, te vendo no chat. Suas dicas são excelentes, amo sua vida. Obrigada, querida. Eu também amo servir a vocês, né? Edmundo, bom dia. O programa é excelente. Legal, obrigada, meu querido, pela sua presença aqui. Betânia, bom dia, Van. Bom dia, querida. Mônica Ferreira, bom dia. Bíblia em quadrinhos, bom dia, queridos. Bom dia. José Raimundo, Jesus transforma. Oremos pelos flagelados do Sul e do Norte, enchentes e seca por saúde, recursos, salvação em Cristo, único Salvador. Sim, não podemos perder o nosso foco nessas orações. Bom dia, Flor. Bom, você é bênção. Louvado seja Deus, querida. Marlene, bom dia, graça e paz. Oremos, José Raimundo, oremos pelos povos não alcançados, por vocacionados para missões. Mateus 9:38, PIB de Guarapari, Espírito Santo. Seja bem-vindo, José Raimundo. Muito boa a sua lembrança aqui. E é isso, pastor Welber. Agora eu vou ficar quietinha para não dar eco. E você, se tiver alguma ponderação aí, pelo WhatsApp, você traz para a gente. Tá sem aqui no YouTube. Agora foi. E tá não, pastor Welber. Tá no YouTube, não. Eu acho. Programa ouvinte, gente, é assim. É bom que você já começa a chegar todas as nossas... toda a nossa movimentação. É assim que acontece. Luiz, socorro, Luiz. Ajuda nós aqui. Oi, Luiz. Saiu aí? Agora.
Deu certo agora? Ah, Deu. maravilha. Bom, 11 horas e 4 minutinhos, né? Aqui no YouTube, Ivan, o povo aqui no YouTube, por enquanto, sem recadinhos, né? Pelo menos destinado aqui, não tem nenhum recadinho. O pessoal tá tudo no chat mesmo, né? Se você que não tá no YouTube e quiser mandar recado, tá liberado aqui o nosso WhatsApp, tá bom? 11 9 3003 0316, ok? Muito bom. Bom, são 11 horas e 5 minutinhos. A gente está vendo que, infelizmente, ainda tem esse tal desse eco aqui, mas a gente vai descobrir o que é esse trem. Para você que está linkado aqui na rede. Bom, Van, dicas então? Pastor, hoje o nosso quadro foi todo cheio de dicas. Eu acho que quando a gente começa a botar muita coisa assim, acaba que a gente não faz nada. Então, minha dica master é: você recebeu 10 estratégias? Pega uma por vez. Faz uma. Faz de novo. Mais uma vez e vai. Depois, pega mais uma. E aí, em vez de fazer uma só, faz duas. Faz de novo. E faz de novo. Agora, o grande lance é a constância. É fazer todo dia. Não é fazer às vezes, para gerar um hábito. E sobre hábitos, a gente já conversou aqui sobre isso. Então, pegue essas 10 estratégias, aplique uma por vez, vai fazendo de maneira acumulativa, até você conseguir começar a sentir os resultados. E mesmo que você não esteja percebendo, não pare. Persista, 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 porque são estratégias que são boas para você. Nenhuma delas vai te prejudicar, elas vão te ajudar. Talvez você não esteja sentindo no primeiro momento, mas o resultado lá embaixo vai gerar uma grande onda de mudança. São nas pequenas mudanças, sabe? Tem um livro que eu já li aqui muitas vezes, gosto sempre de estar revendo ele, que é o Micro Hábitos. Que às vezes a gente quer mudar o nosso comportamento de maneira drástica. Mas, na verdade, o que funciona é quando você começa com um micro hábito. Você começa fazendo uma coisa pequenininha. Começa agindo de maneira pequenininha, fazendo pequenos passos até você conseguir mudar realmente o comportamento. Então, eu vou deixar essas 10, né? A gente também está com toda essa dificuldade de áudio. Vou deixar essas 10, mas a dica master é: pega um, faz. Depois pega mais um e faz, então, 2 por um período. Pega mais um, faz 3 por um período. E assim continue. Tá bom? Maravilha. 11 horas e 7 minutinhos, então ficamos assim, não é? Então, se você que quer assistir novamente ou ouvir esse programa, você pode acessar depois aí o nosso canal de TV no YouTube. Não esquece, sempre que você estiver acompanhando aqui a gente no canal, de deixar o teu like, tá bom? Por gentileza, agora mesmo, se você está aí, não deu o teu like ainda, faça isso, nos ajuda aí, tá bom? E também vai estar registrado em todas as plataformas de podcast, vai estar, esse programa vai estar salvo por lá também. E ainda no nosso site, daqui a uma hora mais ou menos, vai estar aí também no nosso site, liberadíssimo para você ouvir novamente, né? Pegar a cada dica desse dia de hoje aí da Van, né? E claro, seguir com elas aí. Depois você conta pra gente aí o resultado, por gentileza, né? Você vem aí na próxima segunda e conta pra gente o resultado aí já, né? Se você já tem algum resultado em cima dessas dicas, tá bom? Bom, 11 horas e 8 minutinhos. Van, semana que vem já sabe o assunto ou não? Eu sei, mas pastor, antes da gente terminar, dá uma lidinha aí no chat. Porque você lê mais fácil do que minha voz tá meio ruim. Tem um pessoal que chegou aqui, por exemplo, Patrícia Souza Farias, tem uma galera falando lá por aí. A Patrícia Souza, ela está dizendo o seguinte: bom dia, que bênção ouvir esses ensinamentos, Deus abençoe. A Maria Cecília Lopes está dizendo: você falou, Maria Cecília, sou de Pinheiral e amei conhecer você no congresso desse fim de semana. Valdimeire, acho que é Valdimeire, né? Deve ser assim, Valdimeire Pereira. Ela está dizendo: obrigada, Van, pelas dicas, muito bom, Deus abençoe.
A Maria Cecília Lopes está dizendo: amei conhecer você no nosso congresso nesse fim de semana. Valeu, Maria Cecília. A Cirleide também está por aqui, ela está dizendo: bom dia, o seu programa é bênção de Deus. Valeu, Cirleide. A Cirleide, eu acredito que é a nossa querida irmã Leidinha, né, que está lá em Irecê, na Bahia. A Maria Clarice também está por aqui, ela está dizendo: Deus te abençoe sempre com... Deus te abençoe sempre com Vanessa. A Cileide mandou mais: Deus te abençoe sempre. A Lenita Penido, é assim? Acho que é. Aí ela está dizendo: oi, Ivan, a paz. Lenita Oliveira aqui. E a Igreja Batista do Conforto está dizendo: minha primeira meta é não perder esse papo às segundas-feiras. Olha aí que legal, top demais. Muito legal. Muito legal. Deixa eu só explicar, pastor Welber, sobre o que a Lenita botou aqui. Voltei. Deu uma travada aqui. A Lenita falou aqui sobre a oliveira. Tá me ouvindo, pastor Welber? Tá tudo normal aí para você? Tô ouvindo. Não sei se você tá me ouvindo, porque eu acho que eu acredito não tô te ouvindo, não. O anfitrião tá me mutando lá e não tá... A imagem tá travada? Faz sim ou não? Não, tá de boa. Tá tranquilo. Não consigo te ouvir. Não tá me ouvindo? Não tá me ouvindo? A graça de Jesus, hein, gente? Acho que você deve ter saído e na hora que você voltou, mas a tua voz está chegando. A tua voz tá ok. A tua fala, você tá ok. Tá, então eu vou falando, eu não tô me vendo, mas eu vou falar aqui. Vai lá. A Lenita, ela falou aqui: oi, Ivan, a paz, Lenita Oliveira aqui. É porque lá no congresso, no primeiro dia, eu conversei com elas sobre essa árvore. E eu mostrei que a árvore, uma das árvores que não perde as suas folhas, que tem raízes profundas e que tem um crescimento muito bonito para cima, é a oliveira. E aí nós botamos esse apelido para todas as meninas, que nós não somos qualquer árvore plantada em qualquer lugar. Nós somos mulheres prudentes, como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas, cujas folhas não caem. E ficou o apelido de todas nós lá, oliveiras. Por isso que ela escreveu oliveira ali, entre aspas. Entendeu, pastor Welber? Todas nós somos essas mulheres trabalhadas por Deus lá naquele congresso. Muito legal, Lenita. Um beijo. Na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes.